Olá, está começando mais um episódio do podcast Matéria Bruta em parceria com o projeto Colabora. Conversamos com o jornalista Kevin Damasio, colaborador do Diálogo Chino, sobre a nova legislação da União Europeia que entrou em vigor em junho deste ano e que tem como principal objetivo banir a importação de produtos vinculados ao desmatamento e à violação de direitos humanos. Kevin explica como a nova legislação influencia os países do Mercosul e comenta sobre os próximos desafios do Brasil na adequação à lei. No final de junho, entrou em vigor uma nova legislação da União Europeia que visa banir a importação de produtos vinculados a desmatamento e violações de direitos humanos. Essa lei abrange 7 cadeias produtivas, que são óleo de palma, soja, gado, madeira, cacau, café e borracha, e também derivados como móveis, chocolate, papel. E essas commodities foram escolhidas pela União Europeia porque representam a maior parcela do desmatamento importado pelo bloco. E eles calculam que se não houvesse uma medida como essa, a legislação, ocorreria um desmatamento anual de 248 mil hectares nas florestas do mundo, segundo os cálculos do bloco. E, bom, essa legislação abrange todos os países com que a União Europeia tem relações comerciais e vai ser extremamente importante para o Mercosul, né, no qual o Brasil está inserido junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai, porque a União Europeia é o principal parceiro comercial do bloco e o segundo em comércio de bens, como, enfim, um quinto das exportações de bens vegetais, de vegetais como café e soja. Uma das grandes críticas assim, que a gente escutou produzindo essa reportagem, uma das grandes críticas à legislação antidesmatamento da União Europeia é em relação ao protecionismo, né, que é um argumento muito forte tanto do setor do agronegócio como de lideranças, né? Por exemplo, o presidente Lula, depois de um encontro com a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ele fez essa crítica, né, tanto em relação à legislação como ao acordo do Mercosul, que tem as cláusulas ambientais, de que essas exigências seriam medidas protecionistas, né? Por outro lado, há de se reconhecer que essa legislação vai pressionar por mudanças nas cadeias produtivas das commodities, que são as principais causadoras de impactos socioambientais atualmente, né? Sobretudo no Brasil, né? Soja e gado, que são as commodities que movimentam, né, o agronegócio brasileiro. Então tem esses dois pontos, assim, que são curiosos, estão em debates e que não necessariamente um está mais errado que o outro, né? Primeiro ponto, assim, um ponto muito forte dessa legislação, segundo a Luciana Telles, da Human Rights Watch, que acompanha desde o início essa tramitação, é que essa legislação ela não envolve, não diferencia o desmatamento de legal e ilegal, ela vale para qualquer tipo de desmatamento. Então, independente, por exemplo, no Brasil, que tem as áreas de reserva legal e tem a área da propriedade em que o produtor pode utilizar, alterar o uso do solo, né? No caso, 80% na Amazônia e 20% para os demais biomas, é essa área que tem que ser totalmente preservada. Essa legislação não vai considerar isso, ela vai considerar qualquer tipo de desmatamento. Isso, para a Luciana Telles, da Human Rights Watch, que acompanha desde o início, é uma medida que
que vai facilitar a implementação da lei, é um diferencial em relação a outras medidas restritivas de outros países, inclusive da própria União Europeia, porque ela vai impedir que os países exportadores simplesmente alterem suas leis para legalizar mais desmatamento, né? Esse é um dos pontos importantes. O segundo é essa motivação, assim, ou então essa necessidade agora que os países exportadores vão ter para adequar suas cadeias produtivas. E no Mercosul a gente vê, por exemplo, na pecuária, exemplos bem distintos. Assim, o Uruguai, que tem que segundo a Teles, o Uruguai é um dos países que provavelmente menos vai precisar se adequar, menos vai precisar de mudanças na sua cadeia produtiva da pecuária, porque já adotam um sistema de rastreamento no qual 100% do gado é monitorado, e lá cada animal tem chips de rastreamento, identificação numérica também. Então, o governo assim e as empresas têm bem transparentes assim cada local, cada estabelecimento pelo qual o gado passa, e inclusive depois no abate, tudo mais, eles têm os próprios sistemas de verificação, enfim, da criação até a exportação. No Brasil vai ser uma transição um pouco mais complicada, né? No Brasil são hoje 225 milhões de cabeças de gado e 2,5 milhões de imóveis rurais dedicados à pecuária, e não existe esse rastreamento individual do rebanho bovino. Foi até algo anunciado pelo Carlos Fávaro de que adotar esse sistema é algo inevitável, antes mesmo da aprovação dessa legislação europeia. Então está no radar, mas ainda é complexo, é bem confuso assim, o sistema, a cadeia bovina no Brasil, por exemplo, porque, ao contrário do Uruguai, onde são poucas propriedades pela qual o gado passa, da sua criação até engorda, até ir para os frigoríficos, para o abate, normalmente lá no Uruguai é só uma fazenda, e no Brasil não. No Brasil já tem uma série de fornecedores diretos e indiretos, tem fazendas especializadas só na cria, outras na engorda, outras no desenvolvimento, aí envia só para abate. Então, são pelo menos 3 etapas de fornecedores até chegar no frigorífico. As fases de criação e de crescimento, que são as primeiras etapas, são os locais mais difíceis de se monitorar hoje em dia, de que não tem esse rastreamento, assim, essa noção. Existem termos de compromisso com o Ministério Público Federal e algumas ONGs que atuam com os grandes frigoríficos para aprimorar esse rastreamento da cadeia produtiva do gado. É o caso, por exemplo, de termo do TAC do gado, né, o termo de ajustamento de conduta que praticamente todos os frigoríficos assinaram no Pará para realizar, para aprimorar esse rastreamento. Só que a grande questão é que eles conseguem monitorar o fornecedor direto hoje em dia, isso já está mais estabelecido. Agora, o fornecedor desse fornecedor indireto já é algo que ainda precisa ser desenvolvido, e é justamente onde que acaba ocorrendo o que chamam de lavagem de gado, né? Como o Greenpeace classifica, por exemplo, que é os fornecedores indiretos que produziram, desenvolveram esse animal em áreas griladas, invadidas, terras públicas, que tem, não raro, violações de direitos humanos, trabalhos análogos da escravidão, acabam fornecendo para esses fornecedores diretos que, por final, comercializam para frigoríficos da JBS, da Frigol, por exemplo, da Minério, dessas grandes empresas exportadoras. E aí que vai ser a principal chave, assim, para a adequação da cadeia produtiva bovina no Brasil, para atender essa legislação europeia, né?
Uma pequena pausa no episódio para te contarmos rapidinho sobre o Curta Educação. Grandes ensinamentos, descobertas e momentos históricos vão acontecer diante dos seus olhos em sala de aula. O Curta Educação é um streaming educativo especialmente desenvolvido para tornar a aprendizagem mais dinâmica e divertida, oferecendo acesso a uma grande variedade de conteúdos audiovisuais, prontos para serem explorados. Essa narrativa que pode ser compartilhada por gente de diferentes gerações deveria ser também um recurso de transmissão no campo da educação para as novas gerações, para as crianças. E a melhor parte é que o Curta Educação já está disponível em todas as escolas municipais de São Manuel. Isso significa que professores e alunos têm acesso imediato. Isso é interessante. As aulas vão se tornar mais atrativas e envolventes, permitindo que os alunos aprendam de forma criativa e colaborativa. Já os professores podem explorar mais de 1000 títulos, organizados por etapas de ensino e classificados segundo a BNCC, alinhado aos currículos e de acordo com as diretrizes educacionais. Conheça a nova natureza do ensino. Aproveite toda a diversidade do nosso conteúdo. Curta Educação. Transformar a educação é o que nos inspira. Essa legislação ela entrou em vigor e o foco dela são as empresas, né? As empresas vão ter que se adequar para realizar esse rastreamento e fornecer essas informações à União Europeia. E as empresas, elas têm até 24 meses, a partir de junho, né, quando entrou em vigor a legislação, para se adequar a essas normas. Então, pequenas e microempresas vão ter 24 meses e médias e grandes vão ter 18 meses. Então, só em 2025 realmente vai entrar enfim, vão ser exigidas, né? Bom, e um ponto importante dessa legislação também, que aí entra nessas diligências, né, que as empresas vão ter que apresentar, é que a União Europeia vai fazer uma avaliação de risco dos países e de locais específicos também, para determinar o rigor da fiscalização, da verificação. Então, eles vão classificar os países como níveis de baixo padrão e alto risco, e essa, inclusive, é mais uma pressão que a União Europeia, que a Comissão deve enfrentar, porque vários países já declararam que vão reagir se forem considerados de alto risco, né? O relator da legislação europeia, inclusive, disse que o Brasil, por conta do todo o contexto de desmatamento e da falta de rastreabilidade, por exemplo, da cadeia bovina, é um dos países que deve inaugurar em alto risco na lista, né? Então vamos ver até lá como que vai ser, já que agora os índices de desmatamento estão caindo, assim, mas ainda tem um longo caminho para essa adequação, né? Uma das críticas que se tem atualmente e que já está sendo botada em pauta para as revisões anuais da legislação europeia que estão previstas é o temor pela migração do desmatamento associado a essas commodities para outros ecossistemas que não foram contemplados. A lei abrange apenas as florestas, então somente no Mercosul não contemplar ecossistemas como as savanas, os campos e planícies aluviais deixariam cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados desprotegidos, vulneráveis, desconsiderados por essa legislação. E no Brasil, o principal é o Cerrado, que seriam 73% do Cerrado, no levantamento que
que nós fizemos estaria desprotegido. No total são 775 mil quilômetros quadrados. A Caatinga vem na sequência, com uma área quase total, 94%, e 510 mil quilômetros quadrados. E Pantanal, Pampa e Gran Chaco, que envolve outros países do Mercosul, também seriam ecossistemas bem impactados. E essa destruição, essa migração associada principalmente à soja, à pecuária, já é muito vista no Cerrado, né? Onde nos estados que compõem o Mato Piba, a soja já tem avançado muito com uma monocultura intensiva, assim, muito, enfim, degradante, tanto para as florestas, para as vegetações savânicas, como para os recursos hídricos, né, para os rios e lagos. Então, é uma questão que vai ser tratada nas próximas reuniões para essas revisões anuais. Já é algo que já está em pauta. Este episódio é fruto da parceria entre o Canal Curta e o Colabora, um projeto que aposta numa visão de sustentabilidade que vai muito além do meio ambiente. Este episódio foi produzido por Eduardo Fradkin, contou com a identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta dedicado às artes e à filosofia. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até breve!